falamos sobre questões que envolvem filosofia, política ou outras ciências sociais, já ligamos a ideia de estereótipos pejorativos. Já imaginamos aquele hipster com camisa do Che, com a barba grande, ou aquele nerd tetudo que grava vídeos falando sobre esquerdismo e outras coisas. Antes de tudo, vamos desmistificar esse mito criado sobre a filosofia, que muitas vezes é visto na sociedade como um privilégio dotado de uma minoria intelectualizada e instruída. Isso é uma grande mentira. A origem da palavra filosofia vem de philos, que remete a amor, né? Amor, amizade, e Sofia, que é conhecimento, e o nome da minha filha. Filosofia, portanto, significa aquele que ama o conhecimento, aquele que é amigo do conhecimento. Filosofia é todo estudo de questões relacionadas à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, estéticos, à mente e à linguagem. E aí você está dizendo, nossa, mano, tem cara que tem que ser muito pica para falar sobre coisas assim, mano, eu não me garanto, não é pra mim. Calma, jovem, calma. Basicamente e inevitavelmente, nós praticamos filosofia quando refletimos sobre determinados valores do dia a dia, sejam eles os mais complexos e inexplicáveis, sejam eles os mais banais. Desde quando nos perguntamos por que a cor do céu se avermelha no pôr do sol, seja quando perguntamos por que ainda existem pessoas no mundo que compram panetone. Ligar a filosofia a um entretenimento como os videogames soa primeiramente absurdo. Mas a verdade é que a filosofia sempre esteve presente no universo dos games, há muito mais tempo do que nós mesmos, que amamos videogames, podemos imaginar. O fato é que, assim como nas outras mídias de entretenimento, os games amadureceram e conseguiram trazer para si um poderoso instrumento de reflexão e crítica social. Exemplos de fato transbordam a nossos olhos. E para provar isso, que iniciamos essa série. BioShock é um gênero first-person shooter produzido pela Irrational Games e distribuído pela 2K Games. O conceito do game foi criado por Ken Levine, o diretor criativo da Irrational Games. O game é baseado em ideias da filósofa Ayn Rand, mais em específico sobre a filosofia objetivista, defendida e criada por Rand. Esta também foi autora de consagrados romances, dentre os quais se destacam The Fountainhead e Atlas Shrugged, que ficou muito popularmente conhecido aqui como a Revolta de Atlas. Se você não conhece Ayn Rand, recomendo que você busque no YouTube sobre ela, que ela tem uns vídeos muito foda, que ela fala sobre determinadas questões aí que eu recomendo para você. E o que é o objetivismo, afinal? O objetivismo vê no egoísmo humano uma virtude, e que o ser humano é um fim, e não um meio para o fim de outros seres humanos. Ou seja, mesmo o ser humano que abdique de algum conforto pessoal em prol da ajuda de outros, o faz porque isso atende a um interesse individual seu. Este mesmo pensamento é um dos pilares da ala mais radical da direita norte-americana, popularmente conhecida como Tea Party. Andrew Ryan, magnata criador da cidade de Rapture, é um anagrama parcial do nome da filósofa. Existe, por exemplo, uma personagem no jogo chamada Enya Andersdotter, que possui as mesmas características físicas de Ayn Rand, além de, mais uma vez, haver um jogo de palavras com o nome da autora. Um dos personagens do jogo, Frank Fontaine, também é uma referência ao romance Fountainhead, também de Rand. Assim como durante o jogo você encontra vários pôsteres com os dizeres "Quem é Atlas?", que é uma alusão à famosa frase "Quem é John Galt?", do romance A Revolta de Atlas. Além desses exemplos, pipocam e explodem referências às obras de Rand, assim como referências diretas aos seus romances. Porém, BioShock não resume-se a fazer referências à autora. Muito pelo contrário, o game é uma forte crítica à idealização de sua filosofia. A história de BioShock é uma distopia, ou seja, é a antítese, o inverso de uma utopia. Uma visão pessimista e deveras catastrófica sobre o ideal.
Em especial nesse game, o pensamento no qual se refere busca leves inspirações ao pensamento de Nietzsche. A história do jogo se passa em 1960. O jogador controla Jack depois do seu avião cair no meio do oceano. Por coincidência, o jogador é levado a um terminal que leva à cidade subaquática de Rapture. Logo de cara você percebe a referência à Atlântida, a cidade mitológica, que fora mencionada pelo filósofo grego clássico Platão nas obras A Natureza e Atlântida. A descrição de Platão sobre Atlântida, inclusive, inspirou trabalhos utópicos de vários escritores da Renascença, assim como também foi descrita na obra de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. Atlântida se tornou uma referência de descrição de sociedades avançadas tecnologicamente perdidas na história. Rapture basicamente é assim, um lugar perdido no mundo que esconde segredos e avanços que o mundo na época jamais imaginaria alcançar. A cidade foi idealizada como materialização de uma utopia. Para que isso ocorresse, ela teria de ser isolada do mundo externo, que na época vivia a turbulência da Guerra Fria. Essa utopia fala sobre uma sociedade ideal em que o homem estaria livre para pensar, livre para agir conforme suas ambições. Não há espaço para o fascismo, para o comunismo, para regimes ditatoriais coibirem o conhecimento ou ditar os limites do homem. Rapture, portanto, desafiava as leis e todas as organizações morais construídas pelo homem até então. A lei marcial de Rapture era muito simples. A moralidade imposta pela sociedade limita o progresso humano. Tudo que limita o progresso humano e científico é eticamente errado. O progresso científico propiciou a Rapture a criação de Adam, um poderoso líquido que dá poderes sobre-humanos a quem consumiram. Eve são os líquidos que representam a quantidade de poder na qual o jogador tem e servem para regenerar o Adam. Como vocês podem supor, os nomes são alusões às figuras bíblicas de Adão e Eva. E o que são Adão e Eva descritas na Bíblia? São aqueles que deturpam a ordem perfeita do paraíso. Ou seja, Rapture era o paraíso, era o ideal em que o homem viveria e Adão e Eva chegariam, no caso Adam e Eve, chegaram para destruir essa ordem. Eu vou explicar o porquê logo adiante. O resultado final da busca insana de Rapture ao ideal utópico extremo é a destruição da ideia por si própria. A revolução tecnológica que mudou a vida das pessoas em Rapture as viciou e as consumiu pela cobiça por mais poder. No final, as pessoas não olhavam mais para as outras e se destruíam entre si. Essa talvez seja a crítica mais pesada do jogo, que o criador do jogo fez à obra de Ayn Rand. O que seria Adam e Eve, ou os plasmids, como eles chamam no jogo? A droga que dá superpoderes aos seres humanos. Seria o egoísmo. O egoísmo que levaria o homem a construir Rapture, esse ideal. Esse mesmo egoísmo destruiu Rapture, pois ele criou o seu próprio monstro. E as pessoas que foram guiadas por uma premissa ultralibertária de exacerbação da vontade do indivíduo, eles se tornaram escravos desse ideal. Isso fica muito transparente no plot twist do jogo. É uma mensagem importante, principalmente nos dias de hoje, em que momentos de crise na humanidade leva a ideais de radicalismo e utopia extrema. BioShock levanta diversos questionamentos a respeito da moralidade humana, em diversos tons, seja a respeito da ética científica, seja a vaidade, seja o egoísmo, ou seja mesmo testando o próprio jogador, quando dá a estes poderes e escolhas morais a fazer. Ao fim do jogo, o chefe final, Atlas, que é uma figura sobre-humana, um monstro quase que mitológico, consumido por todo o poder que o Eve e o Adam oferecem. Essa imagem é uma franca alusão ao personagem Atlas do romance de Ayn Rand, que é um ser descrito no livro quase como um ser mitológico, que no livro é descrito como um homem que carrega o mundo pelas suas costas, que carrega tudo de bom que existe nesse mundo.
Mas a consequência final de Atlas em BioShock é a criação de um monstro. Enfim, meus amigos, se você gostou, deixa um like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.